Oi pessoal, aqui é o professor Luiz. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas nesse novo formato, no qual eu vou fazer os slides, mas eu vou gravá-los de uma forma que eu consiga apresentar as informações para vocês. Assim eu acredito que vai ficar mais fácil a compreensão, do que muitas vezes ter que fazer toda a interpretação, às vezes uma leitura ou a forma como está escrita pode não ficar tão claro. Lembrando que vocês sempre podem tirar dúvidas do assunto através do Hangouts. É só me mandar a pergunta que, dentro de um prazo mínimo, aí eu consigo responder as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, nós vamos retomar o capítulo da aula anterior e discutir um pouquinho sobre a questão do preconceito e por que é importante ser firme e dizer não a qualquer tipo de preconceito. Ok? Vamos começar a nossa aula então. Bom, pessoal, vamos então começar retomando a discussão da aula passada e entender que quando a gente fala de bullying, a gente está falando de uma ação preconceituosa, uma ação que muitas vezes se esconde através de brincadeiras, onde aparentemente se diz, eu só estou brincando, a pessoa tem que levar, tem que rir mais, tem que achar engraçado, mas na verdade uma ação na qual você está ofendendo o seu colega, seja por um traço físico ou por um traço cultural que ele possui, não visa a graça, não visa o riso, mas visa a humilhação, visa a você deixar aquela pessoa desconfortável. E a gente não gosta de ficar desconfortável, ninguém gosta de ser humilhado, é uma situação extremamente desagradável, uma situação que pode gerar, né, transtornos, que pode gerar problemas para o resto da vida, uma vez que a pessoa passa a não se sentir dentro do grupo, ela passa a achar que os grupos sociais só estão ali para lhe fazer mal, não para se sentir acolhido, não para conseguir viver bem em sociedade, né? Então, nas próximas páginas, a gente vai discutir um pouco melhor sobre as formas do preconceito, como ela aparece, como ela se representa, e aí a gente vai pensando as atividades, tudo bem? Vamos lá. Bom, gente, um outro ponto muito importante ao discutir a questão do preconceito é os seus impactos na vida social, no convívio entre as pessoas, que é o que a gente estuda quando a gente está falando da ética, né? E aí o preconceito ele pode tanto afetar as relações de forma direta, né? Quando um grupo está sofrendo preconceito de um outro grupo ou de uma pessoa, né? Ou quando uma única pessoa está sofrendo preconceito de um grupo, isso pode acontecer no supermercado, isso pode acontecer na escola, isso pode acontecer caminhando, né? Quando alguém, por ver no outro características que não gosta, ou por ouvir do outro características que não gosta, ataca esse outro, né? Como se ele fosse um inimigo, como se ele fosse alguém que pode ser machucado física ou psicologicamente por ser diferente, né? Essa relação, ela tira de nós a nossa própria humanidade, tanto para quem está atacando quanto para quem é atacado. Porque quem está atacando se desumaniza no sentido em que deixa de respeitar o outro. E quem está sendo atacado é desumanizado no sentido que perde a noção de ser respeitado, perde a noção de que, por ser um ser humano, tem direito às suas escolhas, tem direito às suas vivências e às suas culturas. E se isso não é respeitado pelo outro, essa pessoa também é desumanizada, né? No próximo slide a gente vai continuar especificando um pouco mais sobre como que esse preconceito pode afetar a vida social em alguns outros níveis. Bom, pessoal, para finalizar aqui essa questão da exploração e o extermínio, antes eu peço desculpas pelos barulhos que eventualmente vão aparecer, como no finalzinho da parte anterior, mas infelizmente a gente não está gravando de estúdio, está gravando de residência e, enfim, vai ter eventualmente um barulho ou outro, seja de animal, seja de pessoas trabalhando, seja de veículos, tá bom? Bom, feito esse parênteses, voltando à questão
dessa ideia de exploração, né, a gente pode também pegar, por exemplo, a maneira como os negros e os índios foram tratados no Brasil, vistos como grupos inferiores e como grupos que, para o branco, foi até discutida a questão de não ter uma alma, de não ter uma reflexão coerente, e que, portanto, assim poderiam ser escravizados, e, portanto, assim poderiam ser explorados. Né? Ou a gente pode pensar até ainda no século XX, já depois da Segunda Guerra, a continuidade de uma segregação racial, ou seja, de uma separação entre brancos e negros em países como os Estados Unidos, em países como a África do Sul, na qual os brancos nos Estados Unidos eram ampla maioria e por isso se achavam superiores aos negros, né, e que assim deveriam ser tratados de forma subalterna, ter menos direitos, ter menos acesso às coisas, como se fossem dois grupos que convivessem, mas esses grupos com direitos distintos. Já na África do Sul, a questão é ainda pior, porque você tem uma ampla maioria da população negra no país, porém vivendo em condições miseráveis para que um grupo de uma elite branca possa viver muito bem, né, sendo visto como não nem mesmo como africanos, mas como europeus que moram na África, né? E essas pessoas foram extremamente cruéis com os negros que viveram décadas, né, de exploração e de um regime no qual eles eram separados pela questão da cor. Né? Então a gente pode ver como o preconceito pode gerar situações que não se acabam na brincadeira, que não se acabam na piadinha, né? Como isso pode gerar algo muito mais perverso, uma coisa muito mais cruel. Então é importante que a gente combata desde as pequenas ações para que isso não se transforme, para que isso não seja naturalizado numa situação na qual eu entendo o outro como alguém menor, eu entendo o outro como alguém que pode ser castigado e humilhado. Bom, então a gente termina aqui a nossa discussão. Agradeço vocês terem assistido e ouvido as explicações até o momento. As dúvidas vocês podem me enviar pelo Hangouts, como eu já falei. Façam as atividades propostas, façam o pequeno trabalho que eu solicitei, de preferência em dupla, tá bom? Eu agradeço mais uma vez. Tchau, tchau.